Vamos lá. Primeiro, olha a tua pergunta. Você pode refazer a tua pergunta? Refazer a tua pergunta, mano. Tá, tá bom. Se não, eu fazendo todo esse processo seu, eu sozinho, entendeu? Pode falar. Então eu vou dividir meu tempo, um período para mim prospectar, agendar, realizar a reunião e entregar também. Uhum. Tá, continua a tua pergunta, pô. Qual seria o resultado aí que eu poderia ter de vendas em um mês? Deixa eu te fazer E uma pergunta. essa pergunta é para fazer caixa, tá? Não é para manter assim a vida toda, não, como Não, empresa, não. beleza, mano. A pergunta aqui tá o segredo. Quer ver, ó? Tu tá perguntando quantas vendas eu vou conseguir fazer no É, mês. Cara, isso. você não deveria nem olhar para isso aqui. Você tinha que olhar para isso aqui, ó. Prospecção, porque é gerar demanda. Gerar demanda. Tem como vender sem ter demanda? Não tem. Não tem. Não tem como vender sem ter demanda, beleza? Se não tem como vender sem ter demanda, o que é que eu preciso fazer? Gerar demanda. Primeiro passo é isso. O teu olhar tá muito assim, no sentido do gestorzinho de tráfego que acabou de sair do curso do Sobral. Aí o cara sai do curso do Sobral, me conhece e fica assim, pô, mano, eu quero comprar a consultoria desse mano para eu poder agendar reunião, mas quanto será que eu vou fechar no mês? Não é quanto você vai fechar no mês. Por quê? O processo de prospecção, o teu processo de geração de demanda, a tua capacidade de geração de demanda é o primeiro fator que vai decidir quantas reuniões você vai conseguir, quantas reuniões não, quantos clientes você vai fechar no mês. Aí onde vai? Quando você fala aqui vender no mês, você está falando relacionado a dinheiro ou quantidade de clientes? Por quê? Você pode fechar um cliente que te paga 10k, como você pode fechar 10 clientes que te pagam 1k. Aí, o que que define isso? O teu processo de fechamento. Teu processo de fechamento. É o que vai definir se tu vai fechar um cliente de 10 mil ou 10 clientes de 1.000. Percebe que o final da tua pergunta não tem nada a ver com o começo dela? Uma dica que eu te dou, mano. Primeiro, eu entendi o seu intuito da pergunta, tá? Eu vou responder o que você quer ouvir. Mas primeiro eu preciso te ensinar um fundamento básico na hora de fazer a análise do teu processo comercial. Que eu ensinei isso na última aula sobre métricas, tá? Na última aula foi aula sobre métricas, eu ensinei exatamente sobre isso. Mano, eu tenho que olhar primeiro para o meu volume de agendamento. Aí eu vejo quantas reuniões eu agendei, agendamento. Depois que eu olho para agendamento, eu olho para comparecimento. Depois que eu olho para comparecimento, aí eu vejo os fechamentos. Beleza? Quando que eu olho para o fechamento? Só depois de comparecimento e só depois de agendamento. Então, primeiro eu preciso ter o que? Agendamento, para poder gerar demanda. Comparecimento, para gerar as oportunidades de venda. E os fechamentos, de fato, para você avaliar a sua taxa de conversão. Quanto que eu vou vender, Itamar, no primeiro mês, eu fazendo tudo sozinho? Não sei. Quanto que é a sua taxa de conversão? A cada X comparecimento, quanto Y de venda tu entrega? Não sei, não tenho como saber. Com base na sua. Ah, então, mas se eu não tenho isso metrificado, o que é que eu tenho que fazer? Agendar reunião, fazer reunião e metrificar. Não tenho como te estipular. Hoje, a nossa taxa de conversão, se a gente for calcular aqui, ó, vamos calcular aqui, ó, 33, a gente fechou 13. Ó, é só a gente calcular, ó. 13 dividido por 33 vezes 100. A gente está com 39% de taxa de comparecimento. Eu vou dizer que tu vai ter 39% de taxa de comparecimento, nem aqui nem na China. Nem se tu quiser, tu não tem 39% de taxa de comparecimento. Em volume, não tem. Comparecimento não, de fechamento. A gente está com 39,9% de taxa de fechamento no geral dos leads que estão batendo na reunião. Eu vou dizer que você vai bater essa métrica aí, cara, é impossível. Eu não acredito nisso. Ah, não, então, mas eu consigo. Tá aí você com as suas 10 reuniões do mês. Com pouco volume, obviamente. Você tem noção que hoje a gente tá no sexto dia do mês útil pra gente e a gente já executou 33 reuniões, mano. 33 reuniões. Isso por dia dá quanto? Deixa eu ver aqui. 33 dividido por 6. 5 a 6 reuniões por dia. Vamos colocar aqui em média 5 reuniões por dia. 5 calls por dia executados aqui na nossa agência. A gente tá aqui, ó, nessa média. 5 calls executadas por dia.
Se tu estiver executando 5 calls por dia, provavelmente, tu vai fechar entre uns 10% por aí. Se tu for ok de venda, se tu for ok, tu fecha 10%. Dos leads qualificados, tu vai fechar em média 30% a 40%. É a taxa de conversão média, tá? De leads qualificados, que tu fizer reunião, tu vai fechar 30% a 40%. No geral, tu vai fechar em cima de 10% trabalhando em volume, tá? Então, se você quer ter uma média aí para você se basear, Wander, se baseia sempre nos 10%, mano, que não tem erro. Se tu tiver acima dos 10%, acima dos 10%, em cima do comparecimento geral, se tiver acima de 10%, você já tá bem, mano. Já tá bem. Já pode plugar um SDR. Sem medo. Entendeu? Sem medo algum. Agora, o segredo tá no antes. Quanto de demanda tu vai ter? Se tu quer se basear para poder ter, sei lá, agendar uma reunião por dia, que vai dar 20 reuniões no mês, cara, isso aqui não é volume, mano. O mínimo que eu considero saudável para uma agência crescer é 3 reuniões por dia, 60 reuniões no mês. Se tu fizer isso aqui, mano, tranquilamente, mesmo que tu seja muito ruim de venda, mas tu bater consistência nisso aqui, mano, em um mês é impossível tu não fechar um ou dois clientes. Um ou dois clientes. Se tu bater consistência nisso, 60 reuniões agendadas por mês. Em um mês, tu fecha pelo menos um ou dois clientes. É impossível. Porque aqui tu vai ter, em média, 50% de taxa de comparecimento. Se tu tiver 50% de taxa de comparecimento, porque tu já tá trabalhando um pouco em volume, 50% é o mínimo que eu considero aceitável, tá? Quando tá abaixo disso, eu já sei que tem alguma coisa errada. Se tu entregou aqui 50%, a gente tá falando de 30 calls executadas no mês. Qual que é a chance de tu executar 30 calls, execução de 30 calls, tu não fechar pelo menos um cliente? Então, para responder a tua pergunta, vai de acordo com a tua taxa de conversão. Só que antes você precisa olhar para o que vem antes aqui, ó. Geração de demanda. Agendamento. Quantos agendamentos tu consegue fazer sozinho por dia? Desses agendamentos, quantos estão comparecendo? Desses que estão comparecendo, quantos que você está fechando? Agora, se tu tá recomeçando a tua agência, esquece tudo isso aqui, esquece fechamento, esquece comparecimento. Olha só para geração de demanda. Tô recomeçando a minha agência, Itamar. Eu não tenho demanda nem nada, mano. Você vai olhar só para agendamento, só para oportunidade, geração de demanda, geração de demanda.